Interessante, padre. Com relação, mudando um pouquinho ainda, falando sobre Hidrolândia e Santa Quitéria, qual foi a principal diferença que o senhor notou quando chegou aqui? Né? Porque o senhor vinha saindo de um trabalho excelente feito em Hidrolândia para assumir uma outra paróquia, né? E querendo ou não, nessa transição existe uma... E também existe a diferença de tamanho, né, da paróquia, que aqui é um pouco maior do que mais lá. extenso, tem mais comunidades. O que foi que o senhor percebeu assim de mais diferente ou que quis trazer de Hidrolândia para cá? Pronto. O que eu quis trazer de Hidrolândia para cá foi somente o fato de que eu estava vindo de lá. Porque eu sei que cada realidade ela é muito distinta. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu chego em um lugar é conhecer a realidade. Porque se eu já venho com uma série de atividades a ser desenvolvidas, eu vou vir de maneira engessada. E aí as coisas não fluem. Então, a primeira coisa foi vir de maneira muito livre. Eu vim para conhecer o povo, eu vim para poder saber a dinâmica do povo, e saber a dinâmica do povo é que eu ia então trabalhar com eles. Primeiro aspecto. As diferenças, uma delas é a questão, antes eu tinha uma comunidade menor, eu conhecia as famílias hidrolandenses, eu conhecia a realidade, as dificuldades daquele povo, eu sabia cada rua daquela cidade, eu sabia os problemas das pessoas da zona rural, eu conhecia a realidade de cada um deles, porque era uma comunidade menor. Eu tinha condições de dar assistência para esse todo. Quando eu vim para uma realidade maior, eu já não tinha mais isso. Então, a minha forma de trabalhar ela tinha que ser bem diferente. Eu não poderia mais estar dentro da casa de todos, como eu estava, mas eu tinha que estar com todos. E aí eu comecei a trabalhar dessa maneira, estando com todos, mesmo que não esteja na casa de todos ao mesmo tempo, por exemplo, né? Então, esse trabalho de sair de uma comunidade menor para uma comunidade maior requer entendimento, requer saber que as pessoas elas pensam de maneira diferente, a cultura é diferente, então não poderia vir de lá para cá já com algo pré-determinado. Eu primeiro conheci a cultura do povo quitariense, que é completamente distinta. Eu costumo dizer, se você está no centro da cidade, se você vai para, vou citar aqui 3 bairros, por exemplo, só para citar como referência. Se você vai para Boa Vida, Pereiros, Piracicaba e Centro, são 4 realidades dentro do mesmo município. Realidades completamente distintas. Se eu chego, inclusive, num bairro, é uma realidade completamente distinta. Então, eu fui primeiro conhecer essa realidade. Eu fui me fazer parte desta realidade. E depois de conhecer, veio o papel da conquista. Eu conheço este povo, agora eu vou conquistar este povo para que a gente possa trabalhar juntos. E aí eu penso que esse trabalho foi sendo desenvolvido. Né? Conhecer, conquistar, para a gente poder trabalhar juntos. Eu só posso trabalhar com a realidade desse povo a partir do momento que eu conheço esse povo. Eu não posso já trazer algo específico para eles. E assim aconteceu. Né? A minha principal, eu não diria dificuldade, porque, mais uma vez, eu não senti uma grande dificuldade. Eu não senti. Eu percebi a realidade do povo daqui, percebi por onde é que eu poderia iniciar o trabalho e assim eu fiz. Acho que quando a gente já chega em um lugar colocando problemas, os problemas vão de se multiplicar realmente. Quando você chega em um lugar buscando as soluções, eu acho que as coisas elas acontecem de maneira mais leve. Então, quando eu chego no lugar, eu chego com essa serenidade de conhecer, e depois trabalhar juntos e da gente poder desenvolver juntos determinadas atividades. Então, o grande diferencial, penso eu, que seja exatamente não só populacional. Por exemplo, eu tinha comunidades que em 5 minutos eu chegava na comunidade. Aqui também eu tenho algumas, eu tenho uma, por exemplo, eu chego em 10 minutos, tenho. Mas, em compensação, tem comunidades que eu passo 2 horas e meia para chegar na comunidade, numa estrada carroçável, e quando lá chego, tem 4 pessoas na missa.
Então, isso pode causar um desânimo? Pode. Mas para aquelas 4 pessoas eu tenho que celebrar com a mesma dignidade, com o mesmo respeito, com a mesma empolgação das 400, das 4.000 pessoas. Então, é esse trabalho que faz muita diferença. É respeitar a especificidade de cada pessoa, de cada comunidade, de cada realidade e tentar desenvolver com elas, fazer com que elas façam parte do processo, ao invés de determinar um processo sobre elas. Porque eu não quero desrespeitar a história de vida dessas pessoas. Elas já estavam aqui, vocês já estavam aqui antes que eu chegasse. Então, isso é muito bom para que, inclusive, as próximas gerações elas possam ir crescendo entendendo isso também. Aqui, por exemplo, eu acho maravilhoso o trabalho que é desenvolvido a partir da catequese. Porque a gente começa a colocar na cabecinha das crianças aquilo que lá no futuro você quer que seja desenvolvido. Quem já é adulto, ele já está meio que engessado, ele consegue se enquadrar, ele consegue se colocar diante de uma postura de serviço, e há um diferencial no povo de Santa Quitéria nesse sentido. Tudo que o padre se propõe fazer, a comunidade ela abraça. Em Hidrolândia não tinha? Tinha. Se o padre ele quiser trabalhar com as comunidades, ele assim o faz. Eu tinha isso em Hidrolândia muito bem. Tenho hoje em Santa Quitéria muito bem. Tem um grupo de pessoas maravilhosas que eu posso contar. Por exemplo, em relação ao mundo da comunicação, tem uns jovens, você sabe disso, o Tiago sabe disso, a Deus passou por essa experiência recentemente. Os jovens, a gente quer fazer um trabalho, eles vão lá, abraçam a causa e fazem acontecer, e fazem um trabalho espetacular, que depois, inclusive, a gente vai ficar assim, nossa, deu tudo certo, foi possível. Então, assim, depende muito das causas, do projeto, dos sonhos, dos propósitos que você coloca para as pessoas e faz elas acreditarem nisso. Quando isso acontece e que as pessoas acolhem isso, as coisas fluem muito bem. Ambos foram muito bons, muito bons.